Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos irmãos, nossos amigos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes. Guarda os teus servos em todo lugar, na cidade, no campo, na praia, na serra. Ajuda, meu Senhor, os nossos queridos irmãos. Dá graça ao teu povo, Pai. Nos ensina, Senhor, a te servir melhor, nos dá, meu Senhor, perseverança, confiança, convicção, para que possamos continuar proclamando a fé. Deus misericordioso e bondoso, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, guarda-nos, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Vamos realizando esse desejo, pelo menos nos últimos 50 anos. E é uma alegria estar fazendo o trabalho do Senhor. Nós vamos meditar na palavra e hoje o nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26. Muitas pessoas têm uma espécie de orgulho de ser chamado cristão. Aí tem cristão feiticeiro, cristão macumbeiro, cristão evangélico, cristão renovado, cristão travado, cristão de todo jeito. Cristão idólatra, cristão que só a misericórdia. Mas nós temos a palavra de Deus que mostra o que é realmente um cristão. Atos dos Apóstolos 11 e 19. E os que foram dispersos por causa da perseguição que sucedeu depois de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, chíprios e cireneus, e os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, lemos a Tua palavra. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida dos nossos ajudadores, intercessores, doadores. Ó Pai, estenda as Tuas santas mãos sobre cada um, dando a Tua graça, o conforto da Tua presença, Senhor, e a força que há no Teu Espírito, dando, Senhor, graça, avivando, operando, Senhor, na vida dos meus irmãos. Pai bondoso, ouve a nossa petição, em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos lido a palavra de Deus e vamos aprender juntos. Muitos indivíduos na igreja cristã, em todos os seus aspectos, em suas raias, a igreja cristã tem, na verdade, a igreja chamada cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Oriental, a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Armênia,
a Igreja da Armênia, a Igreja da Armênia, que é também ortodoxa, e são várias igrejas. Muito embora no Brasil o pessoal, por ignorância quase total, não acredita. Mas as igrejas, a igreja siriana, por exemplo, nunca foi ligada ao Vaticano. A igreja etíope nunca foi ligada ao Vaticano. Essas igrejas, elas têm, não diria vida própria, mas elas têm história, contradições próprias e tal. Portanto, não tem esta vinculação da obediência cega ao papado. Mas, mesmo assim, em todos os segmentos da igreja, do chamado cristianismo, existem os orgulhosos. O orgulho de alguns é na veste, o orgulho de outros é na contemplação, aquele culto que o sujeito chega ali, para no tempo e fica, que tem um pouco de hinduísmo naquilo, parece. E tem todo tipo. Outros ostentam a cruz. Alguns ostentam a cruz na roupa. Outrora era pior ainda. Ostentavam aquela roupa ridícula com uma cruz na roupa. E outros ostentam a cruz com símbolos de várias naturezas. Bom, mas nós temos feito a leitura e aprendemos na Bíblia Sagrada que quando chamaram os discípulos de Jesus Cristo de cristãos, não era um elogio, era um escárnio. Chamar aquelas pessoas de cristãos era um escárnio, porque atribuía a eles a insensatez e a estupidez de seguir um defunto. Era assim que eles tratavam Jesus. Não acreditavam na ressurreição, não tinha como confirmar a ressurreição, que ímpio não tem nada. Para o ímpio, nada é sério, nada é certo, nada é real. Então, quando chamaram os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo de cristãos, não era elogio, era insulto. Depois da reforma, chamada Reforma Protestante, a Reforma Protestante aconteceu em 1517, ou 516. E 30 anos depois, na Contra-Reforma, os seguidores dos reformadores foram chamados de protestantes, por causa do protesto que fora colocado ou afixado na porta da catedral, lá mostrando os erros da igreja, que eram chamadas 95 teses ou 95 erros apontados por Lutero e seus seguidores. Resultado, o pontífice chamou os reformados de protestantes por causa do protesto. E lá em Antioquia, chamaram os seguidores de Jesus de cristãos por causa da mensagem. Eles falavam tanto de Cristo, eles falavam tanto do amor de Cristo, eles falavam tanto do sacrifício de Cristo, eles falavam tanto da ressurreição de Cristo, que foram chamados de cristãos. Não era elogio, era insulto. Aqui no versículo 19 diz que houve dispersão. Naquele episódio que mataram Estevão, apedrejaram Estevão, houve perseguição, houve dispersão. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, hoje Líbano, até Chipre, no Mediterrâneo, e a Antioquia. Tinha duas Antioquias. Aqui nós temos Antioquia da Síria, porque tem a outra, a Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor. Então, aqui Antioquia da Síria.
E eles não iam proclamando o evangelho para as massas. Eles se limitavam a falar para judeus, principalmente nos dias de ajuntamentos na sinagoga. Havia entre eles alguns homens de Chipre, havia homens de Cirenaica, ou líbios, e estes homens, eles se sentiam desobrigados das questões judaicas. Uns vinham de Chipre, uma ilha do Mediterrâneo. Os outros vinham lá da África e podiam pensar: a gente não tem nada a ver com isso, deixa eles. Mas eles foram anunciando Jesus. Falaram de Jesus para os gregos. Ou seja, enquanto os judeus se limitavam a falar para judeus e, notadamente, nas sinagogas, em suas reuniões, esses que tinham a origem não judaica tinham compromisso, assumiram o compromisso de falar de Jesus para qualquer pessoa. E eles falaram aos gregos, falaram aos romanos, falaram às pessoas do seu contato, sem fazer distinção de raça. E falaram de Jesus, falava de Cristo. O versículo 21 diz que a mão do Senhor, o poder do Senhor, era com eles e um grande número creu. Um grande número se converteu ao Senhor. Muitas vezes nós anunciamos, as pessoas admitem, acreditam, mas não decidem, não se convertem. Eu tive muitas vezes a atividade de proclamar a palavra, de pregar, e em muitos casos as pessoas ouviam com muita atenção, se emocionavam e elogiavam e tal, mas não se convertiam. Mas aqui o texto diz que a mão do Senhor era com eles, com os que estavam falando, os cipriotas e os cirenaicos, e muitos creram e se converteram, aqui chamado de grande número. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Versículo 21. Aí a notícia chegou a Jerusalém. Em Jerusalém, existia realmente muita comunicação entre as centúrias, os centuriões, os tribunos, as pessoas, os legatos augustos, aqueles indivíduos que tinham procuração do imperador para agir em seu nome. Então, eles foram proclamando o poder de Deus. E a fama destas coisas, a notícia destas ações da igreja, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. O que eles estavam fazendo em Chipre, o que eles estavam fazendo na Fenícia, o que eles estavam fazendo em Antioquia, se tornou conhecido dos cristãos que estavam em Jerusalém, dos apóstolos, dos anciãos. O versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu. E o versículo 22 fala sobre a notícia. Chegou a notícia. Jerusalém ficou sabendo destas grandeza, deste número de pessoas se convertendo e enviou Barnabé para Antioquia. O Barnabé foi. Barnabé, quando chegou lá, o versículo 23 diz, quando ele chegou e viu a graça de Deus. Mas a graça não é visível,
Mas o efeito da graça ele viu o povo, ele viu a transformação das pessoas, ele viu o empenho das pessoas, ele via a generosidade das pessoas, pessoas que até outrora não eram conhecidas, agora se tornavam conhecidas porque convertidas dava apoio à igreja, a casa se enchia de gente, era uma maravilha. A igreja enviou Barnabé. Barnabé, quando chegou, viu que isso aqui não é trabalho para uma pessoa só. Isso aqui é trabalho que envolve mais pessoas, vai envolver Paulo, vai envolver o Saulo. O versículo 23 diz que ele viu a graça, se alegrou e exortou a todos que ficassem assim, que permanecessem assim, que buscassem o Senhor com propósito. E conseguiu encorajar aquela igreja, encorajar aquelas pessoas para permanecerem no Senhor com propósito de coração. O versículo 24 descreve o Barnabé, diz que ele era um homem de bem, diz que ele era cheio do Espírito Santo, diz que ele era cheio de fé e juntou isto, a sua pregação, com o seu testemunho de homem de bem, com o seu poder, a virtude, o ser cheio do Espírito Santo. Tudo isto contribuiu para que muitas pessoas se convertessem, muitas pessoas se converteu, muitas pessoas se ligaram, se firmaram e buscaram a presença do Senhor. Aí ele resolveu, certamente direcionado, ele resolveu ir para Tarso, buscar o Saulo, que era recém-convertido. Então, ele foi buscar o Saulo e, achando, o conduziu a Antioquia. O Saulo já estava preparado, estava ansioso, desejoso, só faltava a oportunidade. Aí ele leva Saulo a Antioquia, versículo 25. E no último versículo aqui, o versículo 26, último da leitura que fizemos, diz que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Um ano é muito tempo, irmãos queridos. Um ano de pregação com uma pessoa cheia da graça, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que tem testemunho, que busca o Senhor, é muito tempo. E todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui não era elogio. Chamar os discípulos de cristãos era uma forma de até insultá-los. Eles só falavam de Cristo. Cristo havia sido imolado, Cristo havia sido ressuscitado, Cristo havia sido dado aos homens para resgate, para redenção. Cristo era realmente a graça, o poder de Deus revelado. E eles continuaram buscando a face do Senhor, pregando a palavra do Senhor, ensinando as pessoas a buscarem o Senhor. O versículo 25 diz que ele foi para Tarso, encontrou Saulo, conduziu Saulo para Antioquia e se reuniram um ano naquela igreja. Um ano
eles estavam reunidos, ensinando. Ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Eu acho linda a história da palavra, a história do Evangelho, e nós vamos suplicar a benção de Deus pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, pelos nossos que estão sempre conosco. Eu peço também as vossas orações. Vamos orar uns pelos outros, orar pela nossa nação, orar pela igreja, orar para que Deus opere maravilhas e nos ensine, nos assista no nosso andar diário, na sua santa palavra. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti e agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, ó Pai. Opera maravilhas na vida da igreja, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, ajuda os teus servos, Pai querido, nos dá graça, Senhor, no que fazemos, nos ensina, meu Senhor, a te servir, nos dá, ó Deus, a prosperidade, a graça para fazer cada dia, Senhor, mais alegre, mais tranquilo na tua santa presença. Deus misericordioso, ajuda-nos, ajuda. Ó Deus, guarda a tua igreja, guarda cada servo teu. Meu Senhor, este memorial da oração toma em tuas santas mãos, fala com os teus servos, abençoa os ministros no interior, abençoa os teus filhos, Pai. Guarda, Senhor, tu és o nosso Deus. Guarda, Senhor, a tua igreja. Nos dirija passo a passo, nos dá vigor para fazer ressoar, Senhor, a proclamação da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dá resignação, fé, graça, amor, para suportar também, meu Senhor, algum insulto enquanto fazemos a tua obra. Deus bendito, Pai que está nos mais altos céus, opera na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.